Olá, Ené. Na Critical Software acreditamos que podemos fazer a diferença. A nossa missão é tornar o mundo um lugar melhor e mais seguro. Para isso, desenvolvemos software para sistemas críticos, para algumas das indústrias mais exigentes no mundo, tais como a indústria aeroespacial, a defesa, a energia, o governo, transportes ou até telecomunicações, entre outras. Cada uma das nossas linhas de código, cada uma das nossas ideias pode ter um impacto na vida de milhões. É por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre como mover gigantes. Todos os dias, milhares de quilómetros são percorridos por estas máquinas fantásticas que são os comboios. Só em projetos diretamente relacionados com o que a Critical Software faz todos os dias, mais de 500 milhões de pessoas são transportadas ao longo de 200 cidades, distribuídas por 60 países do nosso planeta. Aquilo começou como um mecanismo simples, depende hoje de um grande trabalho de concepção e desenvolvimento, de forma a que nós consigamos transportar cada vez mais, de forma mais eficaz, mais eficiente e, acima de tudo, com mais segurança. Estamos a falar de máquinas fantásticas que chegam a pesar centenas de toneladas e operam a uma tensão de milhares de volts. Máquinas estas que podem também atingir velocidades acima dos 250 km/h, e é muito nisto, no desenvolvimento de software e a sua validação, que a Critical Software trabalha todos os dias para estes comboios que andam um pouco por todo o mundo. Não é brincadeira. Certo. Nós no mundo rail acabamos por ter um pouco de tudo. Estamos a falar de comboios elétricos, locomotivas, comboios de alta velocidade, também comboios light rail, trams e metros que conhecemos e usamos habitualmente. Uns mais comuns, outros mais futuristas. Seja como for, é sempre uma grande satisfação trabalhar para este tipo de projetos tão massivos, mas é também uma grande responsabilidade, porque estamos a falar de sistemas críticos. Exatamente, os sistemas críticos são um dos grandes focos da Critical Software. E quando falamos de sistemas críticos, falamos de sistemas cuja sua falha pode originar a perda de vidas humanas. E é isso que, obviamente, nenhum de nós quer. No entanto, para evitar que estas catástrofes aconteçam, há uma série de normas que devem ser seguidas, que têm de ser seguidas quando do desenvolvimento de software e quando do desenvolvimento de uma locomotiva ou de um comboio. E tudo isso está relacionado com a probabilidade e com a severidade de um erro, de uma falha, e qual poderá ser o impacto desse erro. Muitas vezes isso acaba por se traduzir no C-Level, no Safety Integrity Level, que para nós, no mundo do Railway, é uma referência. Para nós, quão mais provável for haver um erro proporcionalmente ao impacto que ele possa ter no nosso sistema, maior será o C-Level. Ou seja, mais cuidado, digamos, nós teremos que ter quando vamos desenvolver o software, e também quando o vamos testar, mais restrito será o nosso processo para que possamos desenvolver o nosso comboio. E digamos, nenhum sistema é perfeito, nenhum sistema está isento de falhas. Nós queremos evitar que essas falhas aconteçam e precaver-nos para que elas possam ter o menor impacto possível. Ora, é bastante comum sair da faculdade e pensar que software é bater código. Pelo menos era o meu caso, quando fiz o curso de Eletro, mas agora percebo que a realidade é bastante diferente disso. Para cada pedaço de software que é criado, há toda uma grande equipa, aliás, várias equipas que estão por trás, cada um com as suas responsabilidades, de forma a que nós tenhamos o melhor produto possível. Para começar, neste tipo de sistemas temos uma grande fase de design e de requisitos. Portanto, temos que compreender quais é que são as necessidades do nosso sistema, para compreender as funcionalidades que teremos que implementar. No nosso caso, isso reflete-se em compreender toda a arquitetura do comboio, por exemplo. Temos que perceber desde o mais pequeno elemento até os mais complexos sistemas que desenvolveremos, como, por exemplo, o sistema de Automatic Train Protection. Ora, ao contrário da ideia comum, da percepção geral de que problemas de software normalmente advêm de problemas de código, a realidade é que a maior parte dos problemas se justificam por falhas que há nesta fase de definição dos requisitos. Por isso é que é bastante importante, é vital esta fase, e apenas depois de tudo estar bem definido e de compreendermos a 100% este sistema, é que passamos à parte de desenvolvimento. No fundo, o processo de desenvolvimento do software que irá correr num comboio irá seguir o V-Cycle, chamado V-Cycle, que começará por uma fase inicial, como exatamente estavas a dizer, de definição de requisitos,
definição dos requisitos para um sistema, é necessário aqui ter um conhecimento não só de software, mas também um conhecimento geral a nível elétrico, a nível pneumático, de todos os componentes que serão integrados no final num comboio. E aí que depois, passado os requisitos do sistema estarem definidos, que entra o developer e vai, digamos, fazer a sua magia. Como é que um developer vai analisar todos estes esquemas, os esquemáticos elétricos, todos estes diagramas, integrar tudo e fazer com que o código corra dentro de uma caixinha deste tamanho e consiga movimentar estas máquinas enormes. Feito o desenvolvimento, temos uma equipa de testers que estão preparadíssimos para testar o código que foi implementado pelos seus colegas, mas eu acho que eles estão mais preparados para encontrarem defeitos e para procurarem onde é que pode haver falhas no desenvolvimento que foi feito. Portanto, é a missão dos testers criar diferentes situações de teste e validar que o código cumpre os seus requisitos. Dada a criticalidade dos nossos sistemas, esta fase acaba por ser tão importante como a desenvolvimento, e há até quem diga mais importante. Bem, não vamos estar aqui a gerar confusão e a dizer que os testers são mais importantes que os developers ou que a fase de testes é mais importante que a fase de desenvolvimento. Na realidade são as duas igualmente importantes. A fase de testes, que começa imediatamente a seguir à fase de desenvolvimento, é dividida em vários patamares. E é importante não só para verificar, para validar um sistema e garantir que ele não irá falhar, mas também para descobrir erros o mais rapidamente possível. Quanto mais depressa nós descobrimos um erro, menor será o impacto económico que o projeto irá ter, e então o nosso cliente irá gastar menos dinheiro graças a nós que descobrimos um erro mais depressa. Geralmente, estes erros e o impacto nota-se mais ao nível de component test ou até unit test, como se diz na maioria das linguagens. Estes component tests, que são os testes feitos geralmente olhando para o código, um white box testing, que pretendem testar coisas muito específicas, variáveis, ranges de parâmetros, etc. Os component tests podem até ser os developers a ajudar o tester para que compreenda melhor o código, mas são uma primeira fase em que podemos descobrir então que há problemas. Mas tudo isto não se reduz a pequenos pedaços de código, tudo isto tem de ser integrado, os sistemas têm de ser integrados, as funções têm de ser integradas, e tanta integração, obviamente que chegamos ao patamar dos testes de integração, em que nós vamos garantir que todos os pedacinhos que foram feitos por diferentes developers estão a funcionar de acordo com o que era esperado. Mais tarde, tudo será montado, a nossa locomotiva, o nosso comboio irá ganhar uma forma parecida com esta, um pouco mais robusta, é facto, mas é aí que nós iremos fazer os testes de sistema, em que nós iremos conduzir, entre aspas, um comboio, iremos verificar que todo o sistema está de facto a funcionar. E é importante aqui, nesta fase dos testes, ter um pouco uma mentalidade fora da caixa, não ir diretamente ao encontro daquilo que o developer também leu. É verdade que temos um requisito e esse requisito tem que ser cumprido. Sim, este é o princípio. Mas o developer pode se enganar, pode ter feito uma interpretação diferente do requisito. Ser um tester não é só validar que os requisitos foram implementados da forma correta. Ser um tester, para ser um bom tester, muitas vezes é necessário também pensar um bocadinho fora da caixa, pensar de forma diferente do developer e encontrar problemas e vulnerabilidades em sítios que não podem existir. Exato. Por isso é que nós, como disse o Sérgio, não nos chegam apenas os nossos testers que temos aqui a fazer software connosco, a validar este software. Temos mesmo pessoas que estão na Alemanha, no Reino Unido, e estão mesmo lá eles, nas linhas de teste. Em vez de terem uma secretária como a nossa, com 2 ecrãs e umas coisinhas engraçadas, eles têm mesmo uma driver desk em que têm todos os manipulos e andam lá a controlar estes grandes monstros. É um comboio verdadeiro, no fundo. É um comboio, é um comboio. É mesmo um comboio. Depois disto, temos ainda as equipas de verificação e validação que vão garantir que todo o processo foi seguido. Portanto, que todos os requisitos foram implementados, que todos os testes foram realizados, foram passados. No caso de não serem passados, o que acontece, que o impacto disso foi estudado e devidamente documentado. Portanto, aquilo que poderia parecer à primeira um processo bastante direto, acaba na verdade por envolver aqui várias equipas, cada uma com o seu diferente take, cada uma com uma abordagem própria, uma forma de estar e uma forma de pensar,
que vai fazer com que nós consigamos trazer estes grandes pedaços de software ao mundo. Exatamente. Há lugar para todas as mentalidades, como vimos dentro do ciclo V de desenvolvimento de um comboio. Há lugar para engenheiros de sistema, para developers, para testers e para testers que gostem mais de estar com a mão na massa e estar no veículo. Mas agora falta dizer o que é que nos reserva o futuro. Falta perguntar então, o que é que nos reserva o futuro? De uma forma geral, a necessidade de soluções de transporte será cada vez maior. Estima-se que até 2050 a atividade de deslocação de passageiros e carga vai, no mínimo, duplicar. Ora, isto implica também um maior impacto ambiental que pode ser reduzido com o uso de soluções railway. Ao longo dos anos temos verificado a expansão e transformação deste mercado. Com a evolução das infraestruturas e produtos, comboios de alta velocidade serão também cada vez mais uma alternativa aos voos de curta distância, que têm elevados custos económicos e ecológicos. Enquanto comboios tradicionais e de carga podem complementar outros modos de transporte, distinguindo-se até como um dos métodos mais eficientes de mobilidade. Venha o que vier, uma coisa é certa, nós pela Critical estaremos envolvidos. Infelizmente, este formato não nos permite abrir uma sessão de questões e respostas. Seria interessantíssimo, sem dúvida. Mas se tiverem algum comentário ou alguma questão que gostassem de partilhar connosco, não hesitem em contactar-nos e podemos até falar de uma possível carreira nesta área.